Olá, querida mulher, aqui é a Josélia Calisto. Vamos seguindo com as resenhas do livro Mulheres Improváveis, as mulheres que Deus deseja levantar neste tempo, da autora Viviane Martinello, da editora Vida. Que tempo de aprendizado maravilhoso! Quanto resgate de entendimento da palavra do Senhor aplicável a nós mulheres cristãs estão sendo resgatados e ou mesmo fortalecidos. Chegamos agora no capítulo 10, lugares improváveis. Tudo a ver com o nosso livro. Porque Deus, ele nos chama exatamente de lugares improváveis, simples e terras distantes, mas que estão sob a ótica do céu. Pastora Viviane coloca o exemplo de Belém, que foi escolhida para ser a terra em que nosso Salvador nasceu, como fala no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 6. Assim como a estrela apontava para Belém, pastora Viviane coloca que existe uma sinalização para este tempo. Lugares que receberão o favor dos céus e mulheres que serão levantadas ao estarem posicionadas para este tempo. Mulheres que sofrem perseguições e são olhadas diferente, são julgadas, mas que não estão sozinhas, pois Deus vai promovendo conexões com outras mulheres que estão no modo e coração alinhados com Deus. Aqui é trazendo para a aceitação da sua própria história de vida, não negando sua origem, pois você aceitar, acolher é a mola propulsora para você seguir. Porque Deus, ele quer aproveitar tudo que você viveu, nada é desprezado, todas essas dores. Pois são essas situações vividas e sendo superadas que vão seguir transformando você na grande mulher improvável que Deus deseja levantar neste tempo. Porque improváveis acreditam em improváveis. Quero ler para você uma frase que a pastora Viviane coloca no início do capítulo. A lagarta disse que ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. E aqui ela traz: camine com quem acredita em você. Ou seja, improváveis acreditam em improváveis. Por quê? Porque essas mulheres já venceram grandes dores. Não olharão com orgulho e superioridade para outra mulher. Reconhecem que já foram resgatadas por Deus e sabem o quão improváveis eram e hoje acessaram a misericórdia de Deus e entendem a sua missão, que é de levar o seu testemunho adiante para serem impulsionadoras de outras mulheres. Este capítulo queima muito ao meu coração, porque eu carrego este testemunho de vida. Eu vim de uma terra distante para onde estou aqui. Hoje é uma terra distante. Eu vim do interior do Piauí, uma cidade pequena onde, quando eu morava lá, eu alegava que poderia morar em qualquer lugar, menos em São Paulo. Mas foi lá que o Senhor colocou a luz e me resgatou e me trouxe para cá, onde aqui em São Paulo hoje eu reconstruí a minha história de vida. Aqui adquiri raízes, aqui acessei ao superar grandes dores, traumas, perdas. Eu acessei ao ressignificar tudo isso, o meu propósito, me encontrando hoje como mentora cristã e terapeuta de mulheres, segurando na mão de outras mulheres que estão no lugar onde um dia eu estive, com um olhar lapidado pela vida para adquirir o amor. Porque eu sei exatamente como as mulheres que estão se reconhecendo como impulsionadora de outras mulheres, elas reconhecem o potencial de cada mulher que aceita se submeter aos processos de Deus, porque tudo é processo, querida mulher. Essa história ao qual você hoje pode estar mergulhada, que é de dificuldade, faça uma boa leitura. Isso pode ser um processo do Senhor, onde ele acredita sim que você vai sair vitoriosa. Confia que você não está sozinha.
Confia que você pode ser acolhida por outra mulher que carrega testemunho também de superação. Veja o que fala em Isaías 53, dos versículos de 1 a 5. Quando coloca nosso Senhor Jesus Cristo como um homem improvável, mas ele acreditou e se entregou por nós. É confirmando que o Senhor não gera falsas expectativas ao nosso respeito, querida mulher. Nosso Senhor Jesus foi pela cruz por nós. Mesmo assim, mesmo o Senhor Jesus indo para a cruz, nós sabemos como foi a sua história de vida até lá. Ele levou a palavra de vida, mas mesmo assim ele não foi aceito. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. A todo momento a palavra do Senhor fala, porque Isaías colocou que Jesus foi e ele trouxe à memória o que nós iremos vivenciar. As feridas de rejeição. Porque essa é uma das feridas mais comuns encontrada nas mulheres improváveis, seja em doses maiores ou menores do que outras, pois faz parte do processo da construção de Cristo em nós. Em Marcos, capítulo 8, traz muito do que eu vou estar falando agora para vocês. Traz grandes aprendizados. Jesus coloca neste capítulo a revelação de que passaremos sim por processos divinos que trazem dores e que iremos enfrentar ao vivenciar aflições, seremos atingidas por injustiças e desventuras. Precisamos estar alertas que será necessário nesta vida sofrer, mas é isso que vai nos transformar. A não resistirmos à rejeição. E sim, querida mulher, nos desenvolver diante dessas dores em humildade, quebrando nosso orgulho e com isso gerando novidade de vida. O Senhor não fez falsas promessas. Nessa vida passaremos por aflições, mas vamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Ele sinaliza que nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Só que enquanto estamos vivenciando os nossos processos aqui, muitas destas dores da rejeição são experimentadas no seio familiar, porque é o lugar que nós passamos a maior parte de nossas vidas. Mas é aqui que ela nos consola com o exemplo de Davi. Ele foi alcançado em seu coração pela rejeição por sua família. Mas isso não fez os seus pés ficarem paralisados. E ele usou de maneira positiva as suas dores ao se reposicionar e acessar o seu propósito. Naquele momento, lá atrás, quando Davi era um jovem adolescente, ele cuidava das ovelhas. Ele foi esquecido propositalmente por seus irmãos e pai quando receberam a visita do profeta Samuel em sua casa. Mas acredite que Davi estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. E foi exatamente por isso que ele foi chamado pelo profeta Samuel. Davi não trazia nada do estereótipo de um futuro rei. Seus outros irmãos deveriam parecer muito mais como chegaram a confundir o próprio profeta Samuel. Mas Davi ali improvável atrás das ovelhas, franzino, ruivo, estava ali, esquecido pelos homens, mas não por Deus. Queridas, não se preocupem, pois a palavra profética ela vai chegar até você. Fique certa que ninguém pede o agir de Deus a não ser você mesma quando não se reconhece como filha. As palavras contra nós não terão um poder superior do que as palavras proferidas por Deus a seu respeito. Muitas vezes a palavra profética ela nos alcança quando nada demonstra possibilidade e realidade daquilo acontecer, como foi com Davi. Como ser rei?
Como eu ser uma mulher que vou impulsionar outras se eu estou em dor? Sim, é possível, acredite. O óleo de cura procura a cabeça das mulheres improváveis, que podem estar escondidas, mas que vão ser encontradas pelo seu profeta. Ou seja, homens e mulheres que irão olhar para nós, para vocês, com os olhares que vêm do céu. Cavernas e conexões improváveis. Aqui ela traz esse subtítulo, porque ela traz mais um exemplo vivenciado pelo rei Davi. Quando ele ainda não era rei e precisou se esconder na caverna de Adulão, que costumava ali naquela caverna nivelar olhares e padrões, porque ali só tinham pessoas improváveis naquele momento, além de Davi. Ali tinham os foragidos, os endividados, os descontentes. Mas, mulheres, nós vamos passar por estas fases nas nossas vidas e seremos conectados, sim, a outras pessoas improváveis. Quem enfrenta suas lutas e ressignifica, dando um novo significado à sua história, não tem tempo para julgar. Sabe acolher o próximo em suas vulnerabilidades, porque sabe de onde um dia foi resgatado e quais pessoas estavam ao seu lado diante daqueles momentos de luta quando ninguém dava nada por você. O que nós precisamos hoje é refletir sobre menos julgamento e mais acolhimento, porque nós vivemos em um tempo de muita intolerância. Isso nós já podemos ver, essa falta de paciência na geração agora das crianças. Elas já estão crescendo acostumadas a controlar o que querem e o que não querem com o imediatismo do toque do seu dedo numa tela de celular. Isso é muito preocupante porque nós, enquanto seres humanos, somos relacionais. Nesta vida real, nós precisamos de tempo para elaborar um relacionamento que precisa ser valorizado. Então, muitas vezes, nós precisamos entender que precisamos sair das nossas cavernas, aceitando trocar diálogo com empatia umas com as outras, porque nós nos fortalecemos entre si. Muitas de nós, queridas mulheres, passamos por muitas perdas no decorrer de nossas vidas e algumas perdas, acreditem, são ganhos. Transformam-se em portais para o nosso destino. Ao mudar os tempos e estações, com isso pessoas se vão e outras vêm. Aqui ela coloca o exemplo de Abraão e Ló, que tiveram de se separar e recomeçar as suas vidas, para que pudessem acessar, para que Abraão pudesse acessar o seu verdadeiro propósito, as suas promessas. Precisamos escolher com quem iremos andar. Precisamos ser seletivas, assertivas? Sim, mas não mulheres que simplesmente excluem e rotulam. A dinâmica do céu, ela é muito diferente desse mundo ao qual nós vivemos. Nós precisamos estar atentas e alinhadas em conhecer a palavra e a vontade do Senhor para cada uma de nós. Precisamos ficar atentas à rede que vai se formando através das nossas superações, onde a gente vai aprendendo a ser grata, pois Deus faz nova todas as coisas e sempre haverá o tempo de grandes recomeços. Eu posso falar para vocês num testemunho de vida que foi diante da dor do meu luto. Eu recebi o convite para ir para a caverna. Ali eu permaneci por um tempo. Ali mulheres seguraram nas minhas mãos, caminharam comigo, me auxiliaram para que hoje pudesse eu estar aqui gravando este áudio para vocês. Quando eu deixei a sepultura e encontrei a novidade de vida.
E entendi que era o momento da minha mãe partir, mas eu precisava estar aqui aproveitando o dom que o Senhor ainda tinha me concedido. De estar mais tempo aqui, minha mãe concluiu a sua missão, restava eu saber aproveitar com assertividade, transformando o legado da minha mãe em vida, em sendo uma agente transformadora, entendendo que eu posso ser o romper de muitos padrões, que eu posso ter a opção de não perpetuar padrões que deixaram minha mãe vivenciando grandes dores, inclusive fazendo com que minha mãe permanecesse com depressão e fosse ter sua vida ali rompida no meio de uma crise de ansiedade. Foi muito desafiador para mim presenciar a minha mãe partindo como um passarinho do meu lado, no meu colo. E naquele momento eu tive que encontrar vida aonde a morte havia me visitado. Foi um grande desafio procurar mudar a lente e ver o luto como a oportunidade de vida, encontrando novo sentido. Querida mulher, hoje eu jamais pude imaginar que iria estar posicionada como uma terapeuta ajudando outras mulheres. Isso era improvável, mas foi quando eu resolvi aproveitar a oportunidade que Deus estava me concedendo de ir resgatar a minha história, de ir tratar as minhas feridas, de aceitar apoio, de aceitar ser acompanhada, de buscar tratamento. E hoje estar saudável e posicionada aqui falando para vocês. Vivendo ainda em processo, porque isso vamos carregar por toda a vida. Mas um processo de crescimento constante diante de lutas sendo superadas e não sendo acumuladas, guardadas e negadas de serem enfrentadas. Enfrente hoje suas guerras, mulher, não fuja. Esteja com o Senhor confiando de que isso é uma fase, você vai romper, você vai superar. Há novidade de vida? Sim. Agora eu faço uma pergunta: como que você tem lidado com as suas perdas? Aqui o meu testemunho que eu trago para vocês é para poder colocar como impulsionador para que você dentro da sua realidade entenda que sempre vai haver uma saída. Devemos seguir para o novo lugar que Deus estabelece em nós. Ao mesmo tempo, não empurre portas que hoje estão fechadas. Deus vai trazer novas pessoas que vão destravar, impulsionar a sua vida. No momento que você resgata o seu lugar secreto de intimidade com Deus, as revelações caem, portais se abrem e as coisas começam a andar e você rompeu os ciclos de repetição que te acompanham por anos. Movimento diferente gera resultados diferentes. Nós precisamos buscar relacionamentos saudáveis e não utilitários. Nós precisamos deixar ir companhias que não são hoje mais saudáveis para estar. Eu vou trazer para vocês o exemplo de uma construção. Existem as estacas, existem as colunas. Quando você termina a obra, aquela estaca não cabe mais, ela precisa ser retirada. As colunas permanecem, porque senão a construção desaba. Isso sinaliza que são pessoas que são colunas e tem pessoas que durante determinado período de nossas vidas foram importantes, mas cumpriram a sua missão. Isso não quer dizer que você está tratando pessoas como descartáveis, mas há uma dinâmica natural entre os relacionamentos. Na vida, nós precisamos de pessoas maduras e seguras. E isso hoje em dia é muito raro. Mas há mulheres ajustadas na palavra de Deus, equilibradas e sem intenções escondidas, que podem ser mães espirituais. Nós precisamos de auxílio para desenvolver a nossa maturidade.
E reconhecer isso nos faz dar passos avante. Ao deixarmos de fixar os olhos no que nós julgamos, que primeiro precisa ser mudado no outro, para que depois possamos iniciar o movimento em nós. Muitas vezes a gente quer receber o que a gente mesmo não dá. Essa lente precisa ser limpa. Hoje nós temos muitos mestres, mas nós não temos muitos mestres que são sábios e vão te dirigir de uma maneira bem orientada. Existem sim muitos falando muitas coisas, mas você precisa saber aonde pousar os seus ouvidos para ouvir. Nós precisamos ser como Paulo e Timóteo. Paulo foi o mestre de um pai espiritual para Timóteo. Isso existe, mulheres, nos dias de hoje. Eu sou uma mulher que eu não largo as mulheres que ministram na minha vida. Eu sou auxiliada por um pastor, eu tenho mentora, eu tenho as minhas amigas de oração, eu tenho as amigas que a gente desabafa, que a gente se alimenta entre si, onde uma acolhe a outra em amor, sem julgamento, porque nós não somos autossuficientes. E nós também precisamos facilitar, porque muitas vezes ficamos exigindo demais e precisamos respeitar também os limites do outro. Cada um tem um repertório de vida. Seja o seu marido, seja o seu pai, a sua mãe, seja a sua cunhada, seja o seu companheiro de trabalho, cada um carrega as suas dores que precisam ser trabalhadas. Muitas vezes a pessoa só pode dar o que tem. Por isso nós precisamos ter esse olhar de empatia para com todos. Até mesmo na educação das nossas filhas, porque às vezes, nossos filhos também, porque às vezes nós temos um olhar tão inflexível quanto ao querer lapidar e corrigir neles as dores que ainda são latentes em nós, que nós extrapolamos também. Precisamos entender que nós temos esse pensamento pela maturidade e idade que temos. Eles ainda muitas vezes não têm desenvolvimento psicológico para acompanhar. Então precisamos também estar conectados em amor com os limites emocionais dos nossos filhos, assim como dos nossos maridos que vieram de lares diferentes, vieram de educação, cultura, estímulos, posicionamento diferente. Então nós precisamos ser mais empáticas com quem nos cercam. Mas para isso esse desenvolvimento tem que ser primeiro em nós, porque primeiro é em nós para depois através de nós. Então este capítulo agora, ele fala muito do quanto nós precisamos entender que sim, somos mulheres improváveis, mas isso não tira o nosso valor, pelo contrário. Podemos vir do lugar que for, o Senhor está aí para resgatar o nosso potencial, aproveitar a nossa história, trabalhar o nosso olhar de humildade e menos julgamento. Mas a gente só consegue fazer isso se isso é um processo vivido realmente em nós. Se nós estamos realmente conseguindo voltar para dentro de nós mesmas, ao nos reconectarmos com o nosso Criador, fazermos as pazes com a gente mesma. Isso é um convite, querida mulher, para que hoje esse capítulo possa deixar vocês reflexivas, porque aqui o estímulo é esse. É que vocês possam pensar, reavaliar, para retomar ou fortalecer posicionamentos que já foram resgatados, mas que sejam saudáveis. E não é perda de tempo parar para fazer esse processo de retomada com mais saúde, com mais entendimento e graça. E lembrando que nós não somos mulheres que andam sozinhas, nós temos o nosso bando. Deus nos separa muitas vezes e nos coloca exatamente na solitude com Ele. Mas ao mesmo tempo Ele vai estar dirigindo pessoas e muitas vezes serão novas porque Ele renova. Um dia eu precisei abrir mão
de um ciclo de amizades que eu tinha muito amor e afeto. Eu sofri quando eu precisei dizer não em obediência a Deus, porque viviam condutas que não cabiam mais ao tempo que o Senhor estava colocando para mim. E em uma oração muito genuína e verdadeira, eu pedi ao Senhor que eu não queria andar sozinha, que Ele me apresentasse às suas amigas, porque aqui eu estava sem pessoas da minha família direta. Eu sempre senti falta. E o Senhor foi me apresentando de uma maneira sobrenatural. E hoje eu tenho este suporte porque foi realmente derramado do alto estas conexões. E não quer dizer que as do passado não venham a ser retomadas, mas vão ser de um jeito diferente. Você vai chegar naquelas conexões com um propósito diferente. Mas às vezes você realmente precisa entrar no recolhimento para que você possa ser fortalecida e possa voltar nos ambientes de um dia você esteve, não para ser influenciada, mas para você ser uma influência, para você ser um referencial, que é o que nós hoje tanto precisamos. Que vocês possam ser Paulo, mas que vocês também possam ser